Salve galera, aqui é o Yamazaki. Estamos aqui hoje com a parte 2 do nosso vídeo aí, que nós já gravamos para o nosso canal, de como controlar a velocidade dos fãs do PC. Então, nesse vídeo aqui, eu vou abordar com vocês como fazer um método customizado, um método aí direcionado para a sua máquina, como que você vai fazer os ajustes aí no seu PC para conseguir que as suas fãs girem na velocidade necessária no momento necessário. É muita alegria. Então, preparei aqui para vocês um conteúdo bem bacana. Então, se gostarem do conteúdo, não esquece de deixar aquele like esperto para fortalecer o nosso canal. Considere se inscrever aí também para continuar recebendo o nosso conteúdo, para deixar a sua máquina aí funcionando fininho, né, e receber várias dicas de hardware. Então, tamo junto e bora pro vídeo aí, pessoal. Para a gente começar aqui, eu tenho que fazer com vocês 3 observações aqui fundamentais para vocês entenderem como que vocês vão fazer esse controle aí. A primeira observação, pessoal, é a seguinte: se você tem muitas fãs aí no seu gabinete, né, você comprou um gabinete com capacidade para várias fãs, provavelmente você vai precisar de um hub para fazer a ligação de todas essas fãs aí. Outro detalhe, se você quer controlar todas as suas fãs, a velocidade de todas elas simultaneamente, você vai precisar de um hub que, além de alimentar a parte elétrica, ou seja, para fazer ela girar, tenha a opção, né, de você fazer o controle de velocidade. Ué? Aqui no canal eu já fiz um vídeo com vocês. Que dia foi esse? De um review do hub FH10 da Deepcool. Então lá já tem o passo a passo bem detalhado de como que você faz a instalação desse fã. Você é burro, cara. No seu gabinete aí, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Não se preocupem, eu também deixo na tela final do nosso vídeo para vocês acompanharem aí a instalação desse hub. A segunda observação aqui é a seguinte: esse aqui é o vídeo parte 2. Eu já gravei o vídeo parte 1, eu vou deixar aqui em cima nos cards também e vou deixar também na tela final, então você não precisa sair aqui agora do vídeo, você pode esperar até o final para você assistir esse vídeo lá. Mas caso você tenha alguma dúvida nesse vídeo, é porque eu já expliquei alguma coisa lá. Se você já tem uma boa noção aqui de hardware, de computador, talvez com esse vídeo aqui só já seja suficiente para você conseguir fazer o seu controle. Mas se você tiver ficado aí com alguma dúvida, pode ser que já foi explicado algo no vídeo anterior. Então, é interessante vocês darem uma olhada nesses 2 vídeos aí também, no hub, controlador de velocidade, e no vídeo parte 1. A terceira observação aqui, pessoal, é o seguinte: eu notei que o pessoal que chegou aqui no canal para ver como que faz o controle de velocidade, né, e também para pesquisar sobre o hub, tiveram a seguinte dificuldade de entender o seguinte, que o controle do RGB é um controle, o controle da velocidade é outro controle. Então aqui eu vi que teve várias perguntas lá no vídeo, então aqui eu já queria esclarecer para vocês que eu vou fazer um terceiro vídeo aqui explicando para vocês como que você faz no mesmo computador o controle de velocidade e o controle de RGB. Vou explicar para vocês também as principais diferenças desses 2 controles e como você pode fazer esses 2 controles. E vou também esclarecer algumas dúvidas que alguns inscritos tiveram aqui no canal na hora de executar isso aí, na hora de fazer, pôr em prática essa instalação, algumas dificuldades que o pessoal teve, também vou esclarecer para vocês nesse vídeo. Então, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou ter que fazer esse terceiro vídeo aí para vocês. Mas, para que você receba esse conteúdo aí também, não esquece aí de se inscrever e ativar o sininho, né? Que logo eu vou estar postando esse vídeo aí também. Sem problema, é nóis. Agora sim eu consigo entrar com vocês aqui no controle de velocidade customizado. O primeiro passo, né, como eu já ensinei no vídeo anterior, na parte 1, é você entrar na BIOS, que no caso aqui do meu computador, eu tenho que desligar ele, ligar de novo, ou reiniciar e ficar apertando o Delete ou o F2, no caso aqui no meu computador, mas aí você pode ver no seu caso aí qual que é as teclas. Aí assim que você entrar na BIOS, bom galera, aqui eu já estou dentro da BIOS do meu computador, lembrando aqui que eu estou usando aqui uma placa-mãe da ASUS, modelo H110M HG4, e para entrar aqui no modo avançado, porque essa aqui é a tela inicial da minha BIOS, e eu quero entrar no modo avançado para fazer esse controle, eu tenho que apertar aqui o F6.
Aí quando eu apertar o F6, eu vou entrar nessa tela aqui da minha BIOS. Aí a gente vai vir até aqui, pessoal, nesse H/W Monitor, tá? E a gente vai vir nessa opção aqui embaixo, ó, Fantastic Tuning. Tá bom. Lembrando aqui, pessoal, que esse Fantastic Tuning é uma opção aqui do controle de velocidade das placas-mãe do modelo ASUS. Se a sua placa-mãe for um modelo diferente da ASUS, provavelmente esse controle aqui vai ter algum outro nome. No da Gigabyte, por exemplo, o sisteminha de controle deles lá de velocidade é o Smart Fan 5, que tem mais assim praticamente o mesmo princípio, né? Você vai ter lá a porcentagem da temperatura e você vai ter ali a porcentagem do quanto você quer que as suas fãs girem ali de velocidade. Então, se você entender bem como funciona aqui no da ASUS, você vai conseguir fazer aí em qualquer placa-mãe. Então vamos voltar aqui para o nosso sistema. Você vai entrar aí então na opção aqui Fantastic Tuning e quando você entrar nela, você vai cair nessa janela aqui que a gente já abordou no nosso vídeo 1, esses perfis de velocidade aqui, que é o silencioso, o padrão, o Performance e o Full Speed. Se você tem curiosidade de ver como que esses perfis funcionam, dê uma olhadinha lá também no nosso vídeo 1 que você vai aprender a fazer essas configurações aqui e você vai aprender aqui também como que as suas fãs se comportam em cada perfil desse aqui. E eu fiz até uma relação lá de o quanto de ruído cada perfil desse aqui produz, então ficou até bastante interessante para você saber aí o quanto que esse ruído vai impactar na questão de te incomodar ou não essas fãs, se elas ficarem próximas a você aí. Então, depois dá uma olhadinha lá no nosso vídeo também. Bom, mas esses perfis aqui, pessoal, são perfis já pré-definidos. Então, esse nosso vídeo aqui agora não será esse. Não me tira de tempo, isso. Vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão voltar, podem descartar aí as alterações. A gente vai vir aqui ó, no CPU Settings e a gente vai mudar aqui para o modo customizado. Assim que você abrir, basicamente vai funcionar da seguinte forma. Aqui na lateral direita vai aparecer para vocês aqui ó, um modelo gráfico. Esse modelo gráfico é a curva que a gente vai montar para o seu computador aí, sendo que na parte horizontal nós teremos as temperaturas e na parte vertical aqui nós vamos ter aqui a porcentagem de velocidade que você quer das suas fãs. Bom, galera, então eu coloquei essa imagem que aparece ali na lateral direita. Não ficou muito boa essa imagem, pessoal, que eu tive que tirar uma foto do monitor. Ainda assim eu tentei editar aqui no Photoshop para ficar um pouquinho melhor. Não ficou ainda muito bom, mas vai dar para a gente ver aqui, tá? Que merda, hein? Então, aqui como eu falei com vocês, na parte vertical a gente vai fazer o controle da velocidade das fãs e na parte horizontal vai ser aqui a temperatura do processador, que será a referência para o nosso controle de velocidade. Então, esse gráfico funciona basicamente da seguinte forma. Nós teremos os intervalos de temperatura, que a gente vai dizer aqui para a nossa BIOS quais são os intervalos de temperatura e dentro desses intervalos de temperatura eu vou dizer aqui para a minha BIOS qual é a porcentagem da velocidade das fãs que eu quero. Lembrando que existe aqui ó, uma temperatura considerada crítica. Que assim que eu estabelecer a temperatura crítica para a minha BIOS, automaticamente a velocidade das minhas fãs já vai aqui para 100%. Então nós teremos aqui a nossa curva com os intervalos que nós vamos definir para o funcionamento das nossas fãs e vamos definir também qual é a temperatura crítica do nosso processo. Nós vamos aqui colocar quais são as temperaturas e quais são as porcentagens de velocidade que eu quero que as minhas fãs girem. Então, eu vou ter aqui no caso da minha placa-mãe, eu vou poder colocar aqui até 1, 2, 3, 4, até 5 temperaturas diferentes. Lembrando aqui que a minha última temperatura vai ser a temperatura crítica, aquela que quando o meu processador atingir essa velocidade, que burro, automaticamente as minhas fãs aqui vão girar em 100%. Então, aqui nós vamos definir os intervalos de velocidade das fãs. Por exemplo, aqui no temperatura 1, nós vamos colocar aqui até 30 graus centígrados ou 86 Fahrenheit, né? Nós teremos 30% da velocidade das fãs. Quando chegar aqui a 35 graus, eu quero que minhas fãs girem a 60%. Quando chegar aqui
a 40 graus, eu quero que gire a 90. A partir de 45 graus aqui eu coloquei para 100. Bom, mas aqui você pode pensar assim, poxa, Yamazaki, mas isso aí vai mudar para cada computador, né? Cada processador esquenta de um jeito, cada placa-mãe vai dar uma temperatura ali diferente. Uns usam water cooler, outros usam air cooler. Então, cada comportamento desse aqui vai ser diferente para cada computador. Eu sei disso, né, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês como que vocês podem definir os intervalos de temperatura para o seu caso. Vem comigo. Bom, para fazer esse teste, pessoal, nós vamos precisar aqui de dois programinhas. O primeiro que eu separei para vocês aqui, ó, é o HW Info. O meu aqui é a versão 64 bits. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês conseguirem baixar. Ele é um software gratuito, então a gente vai usar ele aqui para fazer aqui o monitoramento da temperatura do nosso processador. Vou deixar aqui, ó, só a temperatura do processador para a gente ver, ó, essa parte aqui que eu queria, ó, que é a parte aqui da temperatura dos núcleos e do pacote completo, que é o nosso processador aí. E a gente vai precisar também, pessoal, desse programinha aqui. Não precisa ser esse, mas eu vou usar esse aqui com vocês, que é o AIDA 64, que é um software que é usado para fazer estresse no CPU, ou seja, a gente quer aquecer, né, o nosso CPU para a gente ver aqui qual é a margem de temperatura que ele trabalha. Então eu vou abrir aqui para vocês verem o AIDA. O AIDA, pessoal, ele é um software pago. Tá me tirando? Tá? Só que você pode usar ele aí por 30 dias gratuitamente. Você tem que parar de arrumar essas confusões. Então eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, né, caso vocês queiram usar o AIDA para fazer esse teste aí também. Bom, para usar o AIDA, pessoal, a gente vai vir aqui em ferramentas, teste de estabilidade do sistema. Como eu quero estressar o meu CPU, se você não usou esse programinha, talvez você venha aqui, né, estresse de CPU, que funciona também, tá, pessoal? Aqui dá para fazer o estresse do CPU também. Só que uma carga mais pesada de estresse do CPU aqui no AIDA, pessoal, é utilizando aqui, ó, o estresse FPU, que ele vai usar aqui, pelo que eu pesquisei, ele vai usar aqui instruções mais complexas para fazer o seu processador estressar um pouco mais do que o estresse convencional. Eu fiz alguns testes, realmente funciona, tá, pessoal? Estresse FPU é mais agressivo aqui. Entendeu, velho? Para o nosso teste no nosso processador. E é isso que a gente quer. A gente quer ver aqui qual que é o máximo que ele vai operar de temperatura para a gente traçar a nossa curva de ação das nossas fãs. Então, o nosso primeiro teste aqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Eu quero saber qual é a temperatura mínima que o meu processador trabalha no meu computador. Então, para fazer isso, você vai ligar o seu computador, vai deixar ele aí simplesmente ligado. Você não vai fazer nada, não vai abrir nenhum programa, não vai abrir nada, porque eu quero saber quanto que o meu processador, em regime constante aqui, sem mexer em nada, quanto que o meu processador aquece. Então eu vou vir aqui, ó, analisar o pacote do meu processador. Agora, nesse momento aqui, ó, ele está medindo aqui uma temperatura aqui de 40 graus. Só que para eu ter certeza disso, eu vou deixar aqui mais 10 minutinhos sem mexer em nada para ver se realmente essa aqui é a temperatura que o meu processador tem sem que eu esteja fazendo nada. Bom, nós vamos dar início aqui então ao nosso teste, né? Eu vou ligar aqui um cronômetro para vocês acompanharem aqui em tempo real. A nossa temperatura inicial está aqui 39, 40 graus, variando nessa faixa. Então vamos aguardar aqui os 10 minutinhos para a gente ver se essa realmente vai ser a temperatura mínima do nosso processador. Bom, galera, eu encerrei meu teste aqui aos 10 minutos e 30 segundos e como vocês podem ver, a minha temperatura aqui ficou em torno de 40, 41 graus e não passou disso aqui. O tempo exato deve ser 10 minutos, Yamazaki? Não, pessoal. O tempo vai ser de acordo com a variação que você está com ela aí no seu computador. Aqui eu parei nesse minuto porque eu vi que a temperatura ficou sempre ali em torno de 40, 41, 39, ou seja, a minha temperatura estabilizou já há um bom tempo nessa temperatura aí. É um sinal de que a minha temperatura mínima é essa aí. Bom, pessoal, em posse então dessa minha temperatura mais baixa, eu já consigo marcar aqui no nosso gráfico, né, qual seria a minha primeira temperatura aqui embaixo, a T1. Como o nosso sistema ficou aqui em torno de 39 graus, 40, vou marcar aqui a nossa primeira temperatura como sendo 40 graus.
Agora, pessoal, eu quero saber exatamente o contrário. Eu quero saber qual é a pior condição que o meu processador ele vai encontrar aqui durante o funcionamento. Para isso, então, a gente vai abrir aqui o AIDA. Pronto. Quando abrir o AIDA aqui, a gente vai vir em ferramentas, teste de estabilidade do sistema. Vamos ligar aqui Stress FPU. Eu vou ligar aqui um cronômetro também para vocês acompanharem aí o andamento do teste. Vou deixar a janela aqui do HWINFO para a gente monitorar a temperatura. Assim que eu ligar o Start, tá, do AIDA, a gente já pode ver aqui, ó, o uso do processador imediatamente vai para 100%, né? Ou seja, a gente está estressando mesmo o processador para a gente ver aqui como que ele responde em termos de temperatura. Eu vou deixar ligado aqui também o HWINFO, né, para a gente monitorar a temperatura aqui ao longo do tempo. Vou deixar aberto aqui essas três coisas, HWINFO em cima, o AIDA embaixo, aplicando o teste de estresse, e aqui embaixo o cronômetrozinho rodando para a gente ver. Vou deixar aqui um tempo e assim que a gente terminar o teste, a gente volta para conferir aqui o estresse máximo desse processador. Vou pausar aqui nesse tempo para vocês acompanharem aqui. E nesse tempo aí a minha temperatura aqui estabilizou em 56 graus. Então tive que deixar um pouco mais de tempo. Vou parar aqui o teste de estresse. É claro. E para esse teste, pessoal, eu tive que deixar mais tempo, porque enquanto eu percebi que a temperatura ainda aumentava um pouco, eu fui deixando. Quando eu vi que ela estabilizou em 56 ali, aí eu já considerei que a minha temperatura não iria mais passar disso aí. Bom, pessoal, então, assim sendo, eu já tenho aqui qual é a minha pior condição e eu vou considerar essa condição ali de temperatura que a gente chegou ali em 56 graus como sendo a minha temperatura 4 aqui, porque se o meu processador chegar a essa temperatura, sinal de que a coisa anda bem complicada ali dentro. Nosso processador ficou estressado por um período de meia hora, sendo usado em 100%. Caracas. Então eu quero que, se algo desse tipo acontecer no meu computador, eu quero que as minhas fãs girem em 100% para refrigerar ele o máximo possível. Então eu vou considerar ali aquela temperatura de 56, vou arredondar aqui 55, quando ele chegar em 55 ele vai atingir aqui o 100%. Vou mostrar aqui para vocês uma característica dessa placa-mãe. Então, pessoal, voltando aqui para a BIOS do nosso computador, como nós já descobrimos aqui qual é a temperatura mínima, que é a T1, que a gente mediu, foi 40 graus, que a gente definiu aqui. A nossa pior condição aqui foi o T4, que a gente estabeleceu aqui, que seria 55 graus. Para a temperatura crítica, que é aquela que o computador considera que as fãs devem girar em 100%, para esse modelo aqui da placa-mãe, ela considera a partir de 60 graus como sendo uma temperatura crítica, tá? E automaticamente ela já assume o perfil aqui de 100% de giro das fãs. Chato. Essa aqui é a temperatura mínima, tá? Eu não consigo baixar ela. Eu só consigo subir ela no caso, tá? Se eu quisesse colocar 70, 80 graus, 90 graus, você não vai colocar 100 porque alguns processadores desligam, eles param de funcionar se eles chegarem em 100 graus. Então o ideal é que você coloque uma faixa um pouquinho abaixo. Bom, por que a nossa faixa de temperatura aqui também ficou bem curta, né, pessoal, de 40 a 55 graus? Eu penso que isso seja pela refrigeração do water cooler, tá, pessoal? É o water cooler que eu já fiz até um review aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês aqui acessarem. Eu acredito que mesmo a um estresse de 100% por meia hora não subiu tanto a temperatura do nosso processador devido à boa refrigeração desse water cooler. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois também, dê uma conferida lá. Então, aqui eu já tracei, pessoal, 3 pontos específicos da minha curva, que é o ponto de temperatura mínima, que é o 40 graus, o ponto de temperatura máxima aqui, que eu defini, que é os 55 graus. A partir disso, eu já quero que as minhas fãs girem em 100%, eu não quero esperar chegar a 60%, e para isso agora ficou faltando só a temperatura 2 e a temperatura 3. Bom, como a minha placa-mãe aqui, ela só me permite controlar a velocidade das fãs de 5 em 5 graus, coincidentemente, né, depois de 40 nós teríamos 45 e depois de 45 nós teríamos 50 graus e dos 50 graus fechou aqui até os 55, então aqui no meu modelo de placa-mãe o negócio ficou bem casadinho mesmo, a questão da faixa de controle de temperatura. O miserável é um gênio! Uma vez que a gente descobriu o range, né, ou seja, a faixa de temperatura que o seu processador trabalha, agora basta você definir
definir e escolher quais são as velocidades das suas fãs que você quer que gire dentro daquela faixa de temperatura. Então, no meu caso, eu escolhi aqui a faixa de velocidade, No meu caso, eu escolhi aqui até 40 graus aqui assim, a minha velocidade ela fica em 30%. Na faixa aqui de 45 graus, eu quero que o giro seja de 50%, de 50 graus aqui até 55, 80%, e a partir de 55 graus eu quero que as minhas fãs girem em 100%. Depois que você já tiver inserido os valores das suas faixas de temperaturas e as faixas de velocidade, você vai vir até em Exit, você vai salvar as configurações e vai reiniciar o seu computador e a partir daí já está tudo certo. Que coisa absurda! Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam como que funciona esse processo aqui, eu gostaria de citar com vocês uma desvantagem e 3 vantagens desse processo aqui. A desvantagem que eu citaria é que esse controle é feito através da BIOS. E algumas pessoas não sabem mexer ou têm medo de mexer, então realmente isso é entendível, né? Uma vez que se você alterar alguns parâmetros ali da BIOS do computador, ele simplesmente pode parar de funcionar e isso pode ser uma dor de cabeça para alguns usuários. Eu citaria essa desvantagem aí. Agora, como vantagens, a primeira vantagem eu citaria que se você entendeu como que funciona esse processo aqui, você vai conseguir executar esse controle não só na ASUS, né, mas como também em algumas outras plataformas e em outras placas-mãe. E o interessante desse método é que por ser um método customizado, você pode gerenciar a velocidade das fãs de acordo com o que você achar mais conveniente, né? Você não precisa fazer exatamente da forma que eu fiz, então você pode personalizar da forma que você achar que é melhor aí. Como segunda vantagem, eu citaria a seguinte: como o controle é feito diretamente na BIOS do computador, eu não precisei de instalar nenhum software aqui no meu computador para fazer o gerenciamento da velocidade dessas fãs. Os únicos 2 softwares que eu usei aqui, um foi de estresse, o outro foi de monitoramento da temperatura, mas assim que você estabeleceu o seu controle, você nem precisa mais desse software. Se vocês quiserem desinstalar também não tem problema. E como terceira vantagem, eu citaria aqui o seguinte, que esse método ele tem bastante precisão, uma vez que o gerenciamento do controle da temperatura e das velocidades das fãs é feito diretamente na placa-mãe com ação na BIOS, ou seja, nós não precisamos de um software externo para fazer o controle dessas variáveis. Então, o controle acaba tendo maior eficiência e precisão. Que demais! Bom, galera, para efeito de revisão aqui, então, por que é importante a gente ter um bom gerenciamento do controle de velocidade das nossas fãs? Primeiro, se a sua fã estiver girando em baixa rotação quando o seu computador estiver demandando de uma ventilação maior, isso pode prejudicar a vida útil de todos os componentes da parte interna do seu computador devido ao alto aquecimento. Lembrando que isso pode afetar também no desempenho da máquina, então se você joga no seu computador, isso pode afetar em alguns quadros aí de FPS e isso não vai ser interessante para você que é gamer. Outra observação, se as suas fãs estiverem girando a uma velocidade muito alta quando o computador estiver demandando de pouca refrigeração devido à utilização de poucos recursos, isso levará a um desgaste dos rolamentos mecânicos dessas fãs, dos enrolamentos elétricos dessas fãs, ou seja, vai diminuir a vida útil da sua fã. Isso vai aumentar no consumo de energia elétrica da sua residência. Esse aumento de consumo de energia elétrica, ele é processado pela fonte do seu computador, ou seja, a sua fonte ela também vai aquecer mais e vai sofrer também um desgaste prematuro sem necessidade. E a terceira observação é, se você tiver um bom gerenciamento da velocidade das fãs, isso fará com que quando o seu computador demandar de pouca refrigeração, as suas fãs vão girar mais lentamente, atendendo àquela necessidade do computador. E se ele aquecer, porque você está jogando ou está usando recursos mais pesados aí de software, automaticamente as suas fãs vão responder com aquela necessidade do computador. Então, fazer o controle e o gerenciamento da velocidade das fãs é algo essencial para o bom desempenho e para a longevidade da sua máquina. É nóis! Bom, galera, espero muito ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, então não esquece de deixar aquele joinha esperto para fortalecer o nosso canal e se inscreva também para receber mais conteúdos e dicas para deixar o seu computador rodando aí no melhor desempenho possível. E fiquem com Deus então, galera, e até a próxima. Valeu!